Graça e paz, amados. Oh, glória. Queridos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque. Queridos, quem for encontrando vai dando glória a Deus. Vamos aguardar pelos outros. Alguém vai dizer: pastor, nem sabia que existia esse Abacuque na Bíblia. Mas ele existe, está lá no Velho Testamento. É um livro pequeno, mas uma bênção, queridos. Abacuque, capítulo de número 1, e vamos ler até o versículo de número 3. Amém? Aquele que encontrou, pode ler. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, te pedimos sabedoria, Deus, nessa noite. Fala conosco, que essa semente, ó Deus, possa ser plantada em nossos corações e que venha dar o fruto na estação correta. Deus, essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse profeta, esse homem que um dia teve uma experiência com Deus. Abacuque, ele tem um nome que não pegaria muito bem hoje, porque nós estamos vivendo um período onde as pessoas precisam manter uma distância em razão dessa pandemia, mas Abacuque quer dizer aquele que abraça forte. Isso é que a possível tradução do nome dele seria para o nosso português, aquele que abraça forte. E esse homem que abraça forte, queridos, ele passou por uma experiência com Deus. Assim como Jó passou por um sofrimento pessoal, aquele Abacuque, ele passou por um sofrimento coletivo. Aí já não foi mais somente Abacuque, mas o povo, toda aquela nação passou por um sofrimento muito grande, passou por uma experiência com Deus. E Abacuque, no versículo 2, ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando eu clamo por ti e tu não me respondes? Até quando, Senhor, eu clamo violência e o Senhor não me responde? Então Abacuque, ele é com essas palavras que inicia ali a história do profeta Abacuque. É nesse contexto de sofrimento, de dor, de violência, e a gente não pode nem imaginar qual era o sofrimento que aquele povo estava vivendo, porque eles eram cativos dos caldeus. Judá foi entregue ali aos caldeus e estava passando por um sofrimento muito grande, e sofrimento mesmo, de fome, peste, dor, perda, todo tipo de sofrimento que você possa imaginar, Israel estava passando ali. E se levanta o profeta Abacuque, e se levanta com essas palavras: até quando, Senhor, eu clamo por ti e tu não me ouves? Até quando eu te falo sobre a violência e o Senhor não demonstra salvação para esse povo? Nesse contexto
texto, queridos, a gente vai entender que Abacuque, ele realmente estava iniciando a sua vida cristã com Deus. E uma experiência de vida cristã com Deus, ela vai muito mais além do que palavras. Abacuque ali, ele começava seu ministério de uma maneira que talvez ele não tenha passado por uma escola, não tenha sido o discípulo de algum outro profeta. Não se sabe bem assim a origem do ministério de Abacuque. Sabe-se que ele viveu no tempo de Daniel, aproximadamente ali uns 300 anos antes de Cristo, e que ele foi um homem de coragem, de fé e perseverança, que intercedeu por aquele povo meio ao sofrimento e a sua revolta. Isso não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes nós tomamos inclusive as dores do nosso irmão, do nosso próximo, e às vezes nós questionamos Deus a respeito do sofrimento humano. Muitas vezes nós questionamos o Senhor a respeito do sofrimento das pessoas, por quanto o ser humano sofre tanto, quais são as suas causas e qual a resposta de Deus a esse sofrimento humano. E no desespero, muitas vezes nós chegamos a cometer o pecado de agredir o próprio Deus ao ver o nosso próximo, o nosso semelhante, ao ver o nosso irmão num sofrimento enorme, sem que nós possamos fazer absolutamente nada. E o Senhor vai tratar com Abacuque. O ministério de Abacuque, ele começa num sofrimento e ele termina em glória, ele termina num livramento do Senhor. Mas ele precisa passar por uma experiência com Deus. Ele precisa entender os propósitos do Senhor, e Deus vai chamar ele e vai dizer: filho amado, não funciona assim comigo. Não é dessa maneira que você vai conseguir resolver o problema do povo. Não é dessa maneira que você vai conseguir fazer com que esse povo saia do sofrimento. Porque qual era a razão, queridos, do sofrimento do povo? Era a desobediência, a rebeldia. E a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Muitas vezes nós estamos ali sofrendo, e às vezes até dizemos: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Eu estou indo à igreja, eu estou regular na igreja e estou procurando me desviar do mal, mas parece que o sofrimento não passa, parece que as coisas não melhoram e a vida não muda, e a gente sofre, e você começa a questionar Deus, e no meio da sua oração você se pega brigando com Deus, você se pega ali a uma revolta com Deus. E o Senhor, tratando ali com Abacuque, ele vai disciplinar Abacuque de uma maneira amorosa, e vai mostrar para Abacuque que o problema do sofrimento daquele povo não é que Deus estava castigando o povo, mas o povo estava longe da presença do Senhor. E os que estavam orando, pastor, o coração estava altivo, e ele diz: olha, esse povo me busca com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles me buscam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitas vezes você chega na presença do Senhor, você se envolve com o momento, mas o seu pensamento está muito longe do Senhor. Isso, queridos, precisa ser corrigido. O Senhor diz: olha, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Se acheguem a mim e eu me achegarei a vocês. É simples assim, mas não é fácil, pastor, não é fácil. Um teólogo disse que para servir o Senhor, só um grande milagre mesmo, porque não é fácil a caminhada com o Senhor. Só uma transformação, só um milagre de
Deus, quando você realmente estiver convertido, aí sim você está pronto para servir o Senhor. Muitas vezes nós nos questionamos e clamamos a Deus: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor haja, que o Senhor faça isso, faça aquilo. Mas Deus diz: olha isso aí que vocês estão me pedindo, e vocês não são atendidos porque vocês não sabem pedir. E quando pedem, pedem errado. Isso João já falava ali no Novo Testamento. Quando pedem, pedem errado. O Senhor Jesus vai falar isso lá nos Evangelhos. Porque vocês não sabem pedir. Abacuque não sabia pedir. Abacuque, ele clamava, tinha a boa vontade de clamar e interceder por aquele povo, dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ignorar o seu povo aqui sofrendo, morrendo, sendo picado por escorpiões, sendo arrastado pelos caldeus? Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que o seu povo seja roubado, saqueado pelo ímpio? E Abacuque realmente estava numa revolta muito grande. E Deus ali trata com Abacuque. Abacuque não é dessa maneira. O problema do sofrimento, o problema está em vocês. Vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam ter um tempo de qualidade com o Senhor. Vocês precisam se chegar ao Senhor. E muitas vezes, queridos, nós planejamos, nós fazemos tudo aquilo que vem no nosso coração e deixamos o Senhor em segundo plano. Deixamos o Senhor ali meio que em segundo plano, e nós só vamos comunicar a Ele quando o negócio já deu errado, e que você vai chegar lá e vai lembrar que existe Deus, é que você vai começar a chorar, mas você não planejou, você não entregou aquilo nas mãos do Senhor, e quando entrega mal, entrega com uma mão e puxando com a outra. E Deus não é dessa maneira, queridos, que Ele funciona no seu coração, na sua vida. Para você ter uma ideia, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Se você fizer 40 dias de jejum diante do Senhor, isso não vai mudar absolutamente nada, querido, na sua vida, e nem vai mudar absolutamente nada na vida do Senhor. Você não vai ganhar nenhum mérito por isso. Da mesma maneira como se você passar 40 dias comendo à vontade e esquecendo do Senhor, isso também não vai diminuir nem aumentar em nada. Porque Deus, ouça bem, Deus, Ele não contabiliza os méritos e nem os deméritos das pessoas. Porque se Ele contabilizasse isso, já tinha existido muitos que se colocariam na brecha. Mas Ele disse que Ele procurou um que se colocasse na brecha, e não encontrou nenhum. Ele olhou do céu abaixo e não encontrou um homem sequer capaz de se colocar na brecha. Ah, pastor, eu faço isso, faço aquilo, estou diante do Senhor aprovado, estou procurando seguir os caminhos do Senhor. Glória a Deus, amado. Isso é muito bom para a sua vida. Ah, pastor, minha vida toda foi uma vida lascada, de desgraça. Será que Deus ainda tem vaga para mim? Com certeza, querido. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Palavras do Senhor. Então você não tem mérito porque você ficou a vida toda orando, e nem demérito porque ficou a vida fora dos caminhos do Senhor. Deus não contabiliza essas coisas. Para quê, pastor? E por quê? Para que você futuramente não diga que você foi salvo pelos seus próprios méritos. A Bíblia diz que a salvação de Deus é uma dádiva, é uma graça imerecida, é um dom do Senhor. E isso não vem de obras, para que você não se glorifique, mas é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então não existe mérito
E não existe demérito nessas coisas. Não existe você pecou e você vai ficar com a cabeça pensativa, sofrida, chorosa e às vezes querendo se desviar da presença do Senhor, ou imaginando que Deus vai derramar sobre você toda a sua ira, porque você cometeu um grande pecado, um pequeno pecado, eu sei lá, e de repente você vê que Deus não jogou a ira dele em cima de você. Assim como você esteve diante do Senhor muito rigorosamente, à espera de que Deus fosse jogar sobre você um grande milagre, e de repente não aconteceu isso. Você não pode se frustrar por isso, e nem pode se acusar porque pecou, porque Deus não contabiliza méritos e nem deméritos. Foi isso que ele disse para o profeta Abacuque. Ele disse: ei, Abacuque, mergulha dentro de ti e vê se quando tu grita clamando pelo meu nome, pedindo para que eu sare o pecado desse povo, isso vai realmente acontecer, Abacuque. Presta atenção, se a minha jornada contigo é dessa maneira. Abacuque não entendia, Abacuque não aceitava a situação em que ele estava vivendo, em que o povo estava vivendo. Mas Abacuque sofreu muito com aquele povo, queridos. Sofreu demais. Como diz o mineiro, ele sofreu demais da conta. Até ele entender que Deus não se move pelos lábios do homem, da maneira como ele quer, como ele exige. Não funciona para Deus. Isso é importante que nós aprendamos, queridos, para que nós não venhamos a cometer esses pecados, esses erros. É importante que a gente aprenda para que não venhamos a cometer esse pecado, cometer esses erros. Eu não preciso cometer os erros, já aprendi. Não é assim que o Senhor trabalha, não é com grito, não é na garganta, não é na força do homem que Deus trabalha, e nem no querer do homem, porque ele não age dessa maneira. Então, depois que Abacuque sofre, chora, geme, chora muito, e ele aprende, ele tem um tratamento com Deus. Então ele vai falar aquelas palavras que você conhece, que você já sabe. Depois de muita peia, de muita luta, e ele não se afastando da presença do Senhor, então Abacuque vai dizer as seguintes palavras: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira ele murche, e que haja escassez de alimento, e que todas as ovelhas do campo fossem arrebatadas, e que não haja mais gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, exultarei o seu santo nome, estabelecerei com ele um pacto para sempre. Foram essas palavras do profeta Abacuque, queridos, lá em Abacuque 3, 17, 18. Abacuque teve uma experiência com Deus. Abacuque viu que não adianta ele clamar, dizendo: Senhor, eu não aceito ver o teu povo sofrendo, chorando, aqui sendo saqueado, esfaqueado, no meio das drogas. Abacuque viu que isso não funciona para Deus. Deus falou para Abacuque: tu já foi lá tirar o povo lá da droga, do esfaqueamento? Tu já entrou na rua 1, 2, 3, 4, 5, 10? Quando Abacuque ele entendeu que ele entrou na rua e caminhou até onde a rua deu, e olhou que tinha um igarapé para frente, disse: eu não posso passar. Ah, quanta vontade eu tinha de poder atravessar esse igarapé e pregar para esse povo aí do outro lado, mas eu não posso, Senhor. E aí Deus disse: agora sim, filho, agora eu entendi que realmente tu te importa com esse povo. Agora eu entendi que tu realmente te importa, mas na garganta não vale, Abacuque.
na garganta, não vale. É muito bom, queridos. Eu costumo dizer para a galera aí que está na internet, é muito bom você evangelizar dentro do ar-condicionado e orar pelo cara que está lá fora. O difícil é você sair lá, isso é que é difícil. É bom, é fácil, né? É muito fácil. O cara sentado numa cadeira, num ar-condicionado bacana, ele orar, ele clamar pelo caboclo que está sofrendo lá no campo. Mas isso resolve para Deus. O Senhor te deu pernas fortes, o Senhor te deu uma garganta potente, o Senhor te deu o ar que tu respira para te louvar o seu santo nome, não apenas no templo, mas lá na base onde está aquele indivíduo lá, independentemente da circunstância, querido, independentemente das tuas condições atuais, sociais. Deus, Ele não está preocupado com isso. Já falamos várias vezes, Ele está no meu reino, Ele não é desse mundo. Isso são coisas secundárias. O principal não é isso. O principal é aquele indivíduo que está lá no campo, é aquele indivíduo que está sofrendo. As demais coisas, isso vem quando vocês começarem a caminhar. As demais coisas vêm quando você começa a dar um passo de fé. Aí vem as demais coisas. O amor, queridos, pelas almas, ainda é uma preciosidade para o Senhor. Isso é fundamental. Um dia alguém orou por ti e hoje tu estás aqui na igreja. Um dia alguém pagou o preço por ti. Eu já falei isso para você. Então, queridos, vamos pagar o preço por alguém. Comece a se dispor a pagar um preço. Todos os dias nós acordamos cedo, vamos a um estabelecimento comercial, compramos alguma mercadoria, conversamos com os nossos vizinhos. Todos os dias nós nos relacionamos com diversas pessoas e nós não podemos, queridos, nos acovardar de falar do amor de Deus para essas pessoas. Nós não podemos nos acovardar e querer esconder essa pérola para nós. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e se nós não pudermos salgar, não pudermos fazer a diferença no meio do povo, para que servimos? Nós somos a luz do mundo, e se nós vamos como luz nos esconder debaixo de uma mesa, nós não servimos para nada, querido. É preciso que nós saiamos e anunciemos o nome do Senhor, sem medo, sem questionar, sem se preocupar com nada, mas que venhamos a anunciar esse nome maravilhoso do Senhor. Ainda que as circunstâncias elas digam não, mas o nome do Senhor, Ele é muito mais poderoso do que isso. Abacuque, ele começou num sofrimento terrível, a ponto de questionar a Deus. Senhor, a tua justiça aí está falhando, a legislação desse local está caindo por água abaixo, e o sofrimento desse povo e a corrupção é grande. Mas Abacuque ainda não tinha feito nada pelo aquele povo. Quando Abacuque ele começa a movimentar aquele povo, a trazer um avivamento no meio do povo, não um avivamento de garganta, mas um avivamento real, onde as pessoas se moviam e ajudavam uns aos outros. Ele entende que o produto da oliveira não é o principal, que a videira não é o principal, que a figueira não iria fazer nenhuma diferença e que ovelha ou gado para ele era supérfluo. Mas ele sabe que na presença do Senhor ele conseguiria dar um passo muito mais longo. Então é isso que o Senhor, queridos, o Senhor, Ele está nos ensinando hoje, é isso aí. Não adianta questionarmos o Senhor Deus,
apenas com a garganta, mas precisamos colocar a mão no arado e resgatar lá a ovelha que foi arrebatada, colocar de volta lá o boi no curral e replantar de novo as oliveiras e esticar as barreiras da videira e semear uma figueira, queridos. Fazer a nossa parte com o Senhor, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem quando o Senhor voltar a encontrar trabalhando, fazendo a sua vontade, queridos. Então, amados, que nós aprendamos a se relacionar com o Senhor, aprendamos a nos colocar em nossas posições, que possamos entender qual é a nossa posição diante de Deus, porque muitas vezes queremos colocar Deus numa posição errada, muitas vezes queremos tomar uma posição inadequada diante do Senhor, e nós precisamos aprender a nos recolhermos ao nosso devido lugar diante do Todo-Poderoso. Abacuque entendeu que, ainda que todas as circunstâncias dissessem não, todavia ele se alegraria no Deus da salvação dele e exultaria o seu santo nome para todo sempre. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, queridos, e que você possa, durante os seus dias, meditar nessas palavras e aprender quem é o homem para que o Senhor se lembre dele. Quem é o homem que o Senhor tenha que fazer a vontade dele? Que você possa aprender a se colocar no seu devido lugar, que nós possamos aprender a nos colocar em nossos devidos lugares diante do Eterno. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus.